O obreiro aprovado. Richard Baxter procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Timóteo 2:15. Prefácio aos clássicos de fé e devoção. Com a profusão de livros que agora estão sendo publicados, muitos leitores cristãos precisam de orientação para uma coleção básica de obras espirituais que permaneçam em sua companhia a vida toda. Esta nova série de clássicos de devoção está sendo editada para prover exatamente essa biblioteca básica geral para o lar. As obras selecionadas podem não ser do conhecimento geral hoje, mas o interesse central de cada uma delas é relevante para o cristão contemporâneo. Outro objetivo desta coleção de livros é despertar o interesse pelos pensamentos e meditações espirituais dos séculos negligenciados. Muitos cristãos de hoje não têm noção do passado. Se a reforma lhes é importante, eles saltam da Igreja Apostólica para o século XVI, omitindo uns 14 séculos da obra do Espírito Santo em muitas vidas devotadas a Cristo. Estes clássicos eliminarão essa lacuna e enriquecerão os seus leitores pela fé e a devoção dos santos de Deus através da história toda. E assim, volvemos aos livros e ao seu propósito. Alguns deles transformaram as vidas dos seus leitores. Observe-se como a vida de Antônio, por Atanásio, afetou Agostinho, ou como a obra Um Sério Chamamento para uma Vida Santa, de William Law, influenciou a vida de João Wesley. Outras obras, como as Confissões de Agostinho ou a Imitação de Cristo de Thomas Kempis, permaneceram como perenes fontes de inspiração através dos séculos. Esperamos, sinceramente, que as obras selecionadas nesta série produzam efeitos semelhantes sobre seus leitores de hoje. Cada obra selecionada teve profunda significação para um líder cristão contemporâneo. Em alguns casos, os pensamentos e reflexões do escritor clássico espelham espelham-se nas genuínas ambições e desejos do líder atual, num extraordinário emparelhamento de corações e mentes com séculos de distância entre eles. Por isso, solicitamos que esses líderes escrevessem a introdução do livro que tanta significação teve para a sua vida. Editando os clássicos. Tais clássicos da vida espiritual tiveram os seus obstáculos. Sua linguagem original, o estilo arcaico das edições posteriores, sua extensão às digressões, às alusões a culturas ultrapassadas, todas estas coisas deixaram neles suas marcas, desanimando o leitor moderno. Reimprimi-los, como foi feito em alta escala no século passado e continua sendo feito nesse século, não elimina estes defeitos de estilo, extensão e linguagem, para buscar o cerne e tirar a casca. Esta série envolve o trabalho de ampliar
reescrever e publicar cada livro. Ao mesmo tempo, procuramos manter-nos fiéis à mensagem essencial dada na obra e ater-nos quanto possível ao estilo original do autor. Os princípios de editoração da obra em inglês são como segue: usar frases curtas, encurtar os parágrafos, resumir o material, empregando digressões ou alusões para atualização ou para entendimento da época. As palavras arcaicas são substituídas. A ortografia segue a do dicionário de Webster. Pode-se acrescentar encadeamento lógico ao material ampliado. Mantém-se vigorosamente em mente a identidade do tema ou do argumento. Alusões a outros autores recebem breve explanação e são acrescentados títulos marginais para proporcionar concisos sumários de cada seção de maior importância. Para o cristão, a Bíblia é o texto básico para a leitura espiritual. Todas as outras leituras devocionais são secundárias e jamais deverão substituir as Escrituras. Portanto, as alusões a elas nestes clássicos de devoção são localizadas, anotando-se as suas referências no texto. Aí está o ponto em que outras edições destes livros podem ignorar a qualidade escriturística destas obras, as quais são inspiradas e guiadas pela Bíblia. O ponto focal bíblico é sempre o sinete áureo da verdadeira espiritualidade cristã. Propósito dos clássicos. Leitura espiritual. Visto que a nossa sensitiva e impaciente cultura torna a leitura espiritual estranha e difícil para nós, o leitor deve ter o cuidado de ler estes livros devagar, meditando e refletindo. Não se pode lê-los rapidamente como uma história de detetive. Em vez de novidades, eles focalizam rememorações, fazendo-nos lembrar valores que continuam sendo de consequência eterna. Podemos usufruir de muitas coisas novas, mas os valores são tão antigos como a criação divina. O leitor destes livros não deverá ter por meta a busca de informação. Ao invés disso, estes volumes nos ensinam a viver com sabedoria. Isso requer obediência, submissão da vontade, mudança do coração e um espírito brando e dócil. Quando João Batista viu a Jesus, sua reação foi: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Assim também, a leitura espiritual faz que diminuam os nossos instintos naturais para deixar o amor de Cristo crescer dentro de nós. Tampouco estes livros são equipamentos ou textos de habilitação rápida. Eles nos tomam como somos, isto é, como pessoas e não como funcionários. Guiam-nos de modo que sejamos autênticos e não nos ajudam necessariamente a promover mais atividades profissionais. Livros como estes, exigem que consigamos tempo para dirigi-los lentamente, espaço para que os pensamentos neles contínuos entrem em nossos corações e disciplina
para que cada nova compreensão se fixe e passe a ser parte do nosso caráter cristão. James N. Houston. Nota do editor sobre Baxter e sobre a relevância da obra O Pastor Aprovado. O homem. Condições precárias de saúde sempre caracterizaram a longa e febril vida de Richard Baxter, 1615 a 1691. Mesmo assim, ele produziu material, mormente nas áreas da teologia prática ou pastoral, suficiente para encher 23 volumes na edição de William Orr, na edição que William Orr fez das suas obras no século XIX, 1830. Baxter viveu num período da história da Inglaterra caracterizado igualmente por destruição e criatividade. De certo modo, a sua vida retratou a tumultuosa colisão dessas forças. Embora ordenado episcopal, rejeitou, amargurado, a posição que a Igreja Episcopal Anglicana tomou por ocasião da restauração de que a ordenação episcopal é essencial para a prática do ministério cristão. Consequentemente, junto com cerca de 1.800 dissidentes, ele se tornou um não conformista e foi expulso do ministério que exercia em Kidderminster, onde trabalhara 14 anos. Baxter foi para Londres para continuar pregando e ali foi preso quando estava com 70 anos de idade. Esteve preso durante 21 meses. Morreu 5 anos depois. Uns 135 artigos de sua lavra foram publicados durante sua vida e 5 obras póstumas foram impressas posteriormente. Como estadista, Baxter foi um fracasso. Recusou um bispado quando este lhe foi oferecido. E, embora sendo o principal porta-voz dos não-conformistas durante 20 anos, era demasiado franco para liderá-los politicamente, conquanto seu coração desejasse a paz para sanar o cisma, ele era sempre demasiadamente duro, direto e franco, o que lhe impossibilitava a construção de pontes. Mas como pastor Richard Baxter era incomparável. E é essa capacidade que está expressa nesta obra, a mais conhecida de suas obras, o que ele deixou feito e registrado em Kidderminster, e talvez uma das maiores realizações pastorais da história da Igreja. Ele ensinava individualmente os membros de sua igreja por meio de aconselhamento pastoral e os catequizava sistematicamente, isto é, ensinava-os pelo método de pergunta e resposta no cristianismo básico. O que Baxter ensina e apresenta na obra O Pastor Aprovado, 1656, ele, de fato, pôs em prática em seu próprio ministério. É por isso que este livro é tão fervoroso em sua convicção, tão prático e vívido em sua aplicação, e tão sincero e leal em sua cooperação das necessidades humanas. Seu estilo e suas ênfases. O melhor termo para descrever o estilo de Baxter é verboso.
Achava difícil para achava difícil parar de escrever. Ele podia ser repetitivo, de longo fôlego e enciclopédico no conselho que dava. Daí os editores acharam necessário reduzir o volume das suas obras. Até mesmo a sua defesa em resposta às objeções levantadas contra a primeira edição de O Pastor Aprovado toma 39 páginas. Ele a incluiu como um apêndice nas edições posteriores. A prolixa liberdade do seu estilo é, em certa medida, compensada pelos pontos detalhados que ele salienta como guia espiritual. Ele ministra orientação de maneira específica e clara. Para alguém que escrevia no século XVII para leitores puritanos, ele reunia elementos de ampla variedade de fontes. Ele é, evidentemente, bem versado em seus contemporâneos, mas também é impressionante o quanto ele conhece e menciona os grandes pais cristãos como Bernardo de Claraval, Agostinho, Gregório e Cipriano, bem como escritores clássicos posteriores a ele. Sua época foi marcada por controvérsias e cismas. Baxter se esforçava para evitar isso, mas nem sempre teve sucesso. Portanto, a editoração reduz a sua prolixa extensão aproximadamente 580 páginas, e muitas alusões específicas que visavam ao debate teológico, as quais são irrelevantes para o leitor moderno. Nossa confiança é que aquilo que permanece nesta edição é a vitalidade e a convicção do homem, sua sinceridade e honestidade, e seu modo narrativo e realista de aconselhar. Sua franqueza revela-se no título do livro, Gilda Salvianus. Esse título refere-se a dois escritores do quinto e do sexto séculos que atacavam duramente os pecados das suas gerações. Com os nomes deles, diz Baxter, ofereço-lhes uma desculpa pelo tratamento franco. The Reformed Pastor, literalmente, o pastor aprovado, o pastor reformado, era o subtítulo. Com Reformed, Baxter não queria dizer protestante ou mesmo calvinista. Referia-se com esse termo ao pastor revitalizado, renovado no coração e no espírito para servir plenamente a Deus. No século XVII, o ministério na Inglaterra precisava angustiosamente dessa renovação. Seu livro hoje nos ajuda a focalizar a nossa atenção na situação atual e em nossa necessidade de renovação. Uma das críticas mais importantes feitas por Baxter era sobre a falta de disciplina na igreja, que também está faltando na vida da igreja contemporânea. Finalmente, ele percebeu a importância do aconselhamento pessoal, que nesta era moderna de tecnocracia eclesiástica, desenvolvimentista e multitudinária, também precisa de uma ênfase renovada. Enquanto e quanto ao leigo, Baxter escreve a respeito da séria necessidade de instrução esclarecedora. Igualmente, ele defende vigorosamente a coleção
a delegação de deveres de acordo com os dons presentes na igreja local, de modo que todos possam usar os seus dons no serviço a Deus. Temos grande necessidade destes ensinos hoje. O livro. A influência de O Pastor Aprovado tem sido realmente duradoura e poderosa na vida da igreja desde os dias de Baxter. Diversamente de algumas das obras menos conhecidas da coleção Clássicos de Fé e Devoção, O Pastor Aprovado é um livro célebre por sua perene popularidade. Na edição publicada por J.T. Wilson, lê-se informação sobre a influência desta obra durante os 300 anos passados. Philip Jacob Spener, fundador do pietismo alemão, foi influenciado pelo livro de Baxter quando era estudante em Estrasburgo. O livro fora traduzido para o alemão em 1716. Cotton Mather, historiador das igrejas da Nova Inglaterra, atesta a sua influência ali. Philip Holdridge achava que o livro era uma realização sumamente extraordinária e que todo jovem ministro devia lê-lo antes de tomar um rebanho sob seus cuidados. Entendia que as instruções práticas do livro deviam ser lidas de novo cada 3 ou 4 anos. Charles Spurgeon considerava Richard Baxter o escritor mais poderoso, e se você quiser conhecer a arte de argumentar, leia o seu livro, O Pastor Aprovado. Na edição de 1821, William Brown concita as diferentes sociedades missionárias a darem a cada missionário, ou pelo menos a cada posto missionário, um exemplar de O Pastor Aprovado. Hoje, há disponíveis muitos manuais sobre técnicas de liderança. Precisamente este pequeno volume pode ajudar a contrabalancear a ênfase empresarial que os autores impingem à vida da igreja contemporânea, pois também é necessário ter coração de pastor na obra do Senhor. Mais uma coisa é preciso dizer sobre o conteúdo de O Pastor Aprovado. Richard Baxter tinha uma idiosincrasia pessoal que foi corrigida nesta edição do livro. Há ocasiões em que ele enumera ou esboça o que pretende apresentar em seguida, e depois, quando começa a escrever, não é coerente com aquela ordem de assuntos. Portanto, para haver coerência com o plano esboçado no final do primeiro capítulo, dispusemos a sequência de sua matéria, de maneira que o capítulo 1 é seguido pelos capítulos 4, 2, 5, 3, 6, 7, 8 e 9 da sua edição original. A inserção de divisões em partes no índice e no próprio material do texto visa também maior clareza. Poucos dentre nós exemplificam o pastor aprovado mais que o Dr. Richard Halverson. Seu ministério pastoral na Igreja Presbiteriana de Hollywood, em Los Angeles, e depois na Quarta Igreja Presbiteriana de Washington, D.C.,
teve expressão nacional. Esta expressão elevou-se ainda mais com o seu ministério atual como capelão do Senado dos Estados Unidos. O ardente interesse pessoal que o Dr. Helgerson de há muito vem demonstrando na vida da igreja e em seu ministério exercido a vida toda com o movimento Fellowship, companheirismo, faz dele um pastor de pastores. Ficamos-lhe sinceramente agradecidos pelo valioso serviço que nos presta, endossando um livro que ele ilustrou amplamente com o seu exemplo pessoal. Os princípios deste livro que ele mantém e recomenda são vitalmente necessários para o futuro bem-estar da Igreja Universal. James M. Houston. Introdução. Há numerosas razões pelas quais o livro de Richard Baxter, O Pastor Aprovado, é relevante para as igrejas e seus pastores nesta época atual. Em primeiro lugar, ele revela a verdade acerca dos puritanos quanto ao seu estilo de vida e às suas crenças. Esta descrição contrasta com a imagem negativa que comumente é apresentada e que deu má fama ao autêntico espírito puritano. O estereótipo dos puritanos é que eles eram estreitos, legalistas, inflexíveis, exclusivistas, fanáticos e pietistas nos sentidos mais feios dessas palavras. Página após página, parágrafo após parágrafo, frase após frase, a instrução dada por Baxter demonstra que esse estereótipo não passa de uma caricatura grotesca. Ao invés, recomenda as características puritanas autênticas ao observador mais crítico. Segundo, o livro anima os que estão desanimados com a igreja. Cada geração tende a considerar as suas más características como os piores males que a história já conheceu. De modo semelhante, a Igreja tem seus numerosos detratores hoje, dentro e fora dela. Seu pessimismo, muitas vezes, faz a gente pensar que nunca a Igreja foi tão corrupta e impotente como na época atual. Todavia, um dos mais benéficos resultados do conhecimento da história é colocar os seus eventos correntes em correta perspectiva. A múltipla e profunda compreensão que Baxter revela da Igreja do seu tempo anima o leitor a ter esperança no poder renovador do Espírito Santo. Jesus Cristo falou seriamente quando declarou: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em sua qualidade humana, a igreja falha muitas vezes de muitas maneiras. Na época de Baxter, o desvio dela era assustador. Não obstante, Cristo cumpriu sua palavra, e sua igreja foi preservada naquele tempo, como o será em nossa época e até o momento da consumação do seu triunfo na história. Há muita coisa que nos desanima na igreja atual, mas há também muita coisa que nos anima. Consideremos o que Jesus começou num íntimo relacionamento com 12 homens num período de 3 anos. Isto tem continuado por 2000 anos, tem alcançado e transformado
as vidas de milhões, transpondo todas as barreiras que dividem os seres humanos. Hoje, continua mais forte do que nunca. Tal sucesso força a gente a crer na igreja que Jesus disse que seria indestrutível. Impérios elevam-se e caem, reinos vêm e vão, mas a igreja de Cristo permanece. Baxter viveu numa época em que seria fácil desistir da igreja. Todavia, ele cria nela e viveu, trabalhou e morreu por ela. Uma terceira razão porque o livro é relevante é por vivermos num tempo em que o crescimento da igreja se tornou virtualmente uma ciência. Pensa-se no crescimento primeiro e, acima de tudo, quantitativamente, em termos de números, e não qualitativamente, em termos de nutrição e edificação espiritual. A ênfase de Baxter, a primorosa nutrição de cada membro, constituirá uma inspiradora alternativa para a síndrome do sucesso do grande negócio. Quando foi convidado para pastorear a quarta igreja presbiteriana de Washington, em 1958, fiz um acordo com os líderes no sentido de que não haveria pressão para aumentar o número de membros. Ficou entendido que a nossa responsabilidade era cuidar das pessoas, nutri-las com a palavra de Deus, fortalecer a sua comunhão com Cristo e umas com as outras e ajudá-las a crescer no amor. A convicção era que o crescimento numérico, a semelhança do que ocorreu no Novo Testamento, seria o resultado espontâneo e normal de uma saudável comunidade ligada pela fé. Atos 2, 47, 6, 7, 9, 31, 16, 5. No passar dos anos, houve queixas de alguns frequentadores não membros. Indagavam, admirados, se éramos indiferentes quanto às pessoas se unirem à igreja ou não. Não éramos, mas a ênfase estava tão centralizada no cuidado e nutrição dos fiéis que simplesmente não fazíamos nenhum esforço para recrutar e receber novos membros. Pouco a pouco, foram desenvolvidos métodos destinados a tornar a plena adesão à igreja tão significativa quanto possível e a ajudar os que se limitam a saber com clareza o que estavam fazendo. 22 anos, o rol de membros quase quadruplicou e houve muitos que vieram a Cristo e permaneceram em suas igrejas de origem. Isto aconteceu particularmente com os jovens. Não significa que houve indiferença para com a evangelização da parte da nossa igreja. Desde o meu nascimento em Cristo, fui discipulado segundo o princípio paulino de que o crente tem para com o mundo inteiro a dívida de alcançá-lo para Cristo. Não há alegria comparável a de ver uma alma passar da morte para a vida. E como seria bom ver toda gente nascer de Deus. Mas a nossa convicção era, e ainda é, que o Novo Testamento não define a evangelização como um departamento da vida da igreja. Tampouco se trata de um dos muitos programas iniciados pela igreja. Em vez disso, é a resultante normal de uma comunidade espiritualmente forte e qualidade cuja vida individual e corporativamente dá suporte ao testemunho dos crentes.
O amor de Deus é caracterizado por uma aspiração à felicidade eterna de toda alma viva. O meio mais seguro para que isto se manifeste é a fiel instrução em todo o conselho de Deus, dada a todos os crentes. Para a maneira como Baxter entendia o que é ser pastor, isso era fundamental. O primeiro e principal ponto que submeto à sua apreciação é que constitui um inquestionável dever de todos os ministros da Igreja catequizar e ensinar pessoalmente todos os que são entregues aos seus cuidados. Capítulo 1, página 25. Uma quarta razão pela qual as considerações de Baxter são tão úteis hoje é seu interesse pela família. Interesse que veio a ser zeloso cuidado em sua guarda pastoral da família e de cada um dos seus membros no contexto de todo o corpo. Devemos acolher bem o seu exemplo para a igreja do século XX, quando o amor, o matrimônio, a família e o lar sofrem tão intenso ataque. É indiscutível que uma cultura não pode suportar indefinidamente a desintegração do casamento, da família e do lar. A família é central para a perpetuação e preservação da humanidade, básica para a ordem social e o principal ambiente para a instrução e o crescimento. O mandamento de Deus a Israel incluía a responsabilidade de instrução religiosa na família. Deuteronômio 6, 4 a 9. Na família se estabelecem sistemas de valor, aprendem-se autoridade, disciplina, amor, respeito. Toma-se direção na vida. Embora o filho possa aparecer anos mais tarde, repudiar grandemente o que foi aprendido no lar, certamente ele leva grande vantagem sobre aquele que não teve orientação na fé em casa. Na crise, geralmente o filho retorna às suas raízes. Ouçam os filhos os poderosos feitos realizados por Deus na antiguidade, que em nossa meninice contemplamos, e outros que os nossos pais nos relataram. Manda-nos publicar as suas glórias, suas obras de poder, amor e graça. Suas maravilhas vamos transmitir e cada geração nova que a cada geração nova que surja. Nossa época as dirá aos nossos filhos, e estes as contarão aos filhos deles, para que as gerações que ainda virão as possam ensinar aos seus herdeiros. Salmo 78. Salmos metrificados, adaptados para uso no culto privado, comunitário e público. Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, 1843. Richard Baxter centraliza a sua instrução na família. Escreve ele: passamos as segundas e terças-feiras, desde cedo de manhã até quase ao cair da noite, envolvendo umas 15 ou 16 famílias, toda semana, nesta obra de catequese. Com 2 assistentes, percorremos completamente a congregação, que tem cerca de 800 famílias, e ensinamos cada família durante o ano. Baxter guardava as anotações do que cada qual tinha aprendido, a fim de continuar a instrução sistemática
Uma quinta razão pela qual o pastor aprovado merece ser lido hoje tem como ponto focal a sua mensagem. A instrução ministrada por Baxter dirige-se repetidamente ao pastor propriamente dito. Ele nunca foge da perspicaz, amorosa, mas nem sempre gentil reprovação e correção da eficiência do pastor para com o povo que Deus lhe confiou. Contudo, ele sempre escreve sobre isso com uma positiva e animadora série de arrazoados. Todos nós, como pastores, precisamos olhar por nós mesmos, como Paulo aconselhou aos presbíteros de Éfeso, Atos 20, 28, e como o propunha Baxter. Uma coisa é certa, uma igreja não se elevará acima da sua liderança. A vida pessoal e familiar do pastor deve ser constantemente submetida ao escrutínio das Escrituras. À luz das Escrituras Sagradas, aquele que foi chamado a tão elevada vocação deve aspirar à santidade e pureza de vida. Em todos os meus pastorados, sempre achei que um tempo reservado todo dia para cultivo e oração é absolutamente essencial para a minha vida, a minha eficiência. Na ocasião em que me formei no seminário, passei por uma fase legalista durante a qual eu dedicava um período diário a devoções pessoais em consideração tão somente a essa prática propriamente dita. Isso incluía muitos golpes de culpa quando eu falhava. Logo no pastorado descobri a necessidade de devoções pessoais pelo bem do meu cultivo espiritual e para proteger o meu relacionamento com Cristo. A vida do pastor sob o escrutínio das Escrituras é um princípio oriundo de Baxter que nem sempre é fácil aplicar. Uma lição que me veio com dificuldade e relativamente tarde foi sobre a minha responsabilidade para com minha esposa e filhos. No início do meu ministério, eu justificava minha negligência para com eles, apoiando-me nas responsabilidades para com a igreja. Tive que aprender que Cristo esperava que eu amasse a minha esposa como ele amou a sua igreja e que eu cuidasse bem dos meus filhos. Embora a atenção raramente esteja ausente, nunca se deve permitir que o trabalho venha antes da relação com Cristo ou com o cônjuge e a família. O capítulo da obra de Baxter sobre o pastor e sua necessidade de arrependimento é extraordinariamente contemporâneo. Ele discute a responsabilidade para com os pobres e os pecados de negligenciarmos aqueles em favor de quem Deus é um advogado permanente. Em vários contextos inesperados, Baxter nos lembra a obrigação implícita em nossa vocação, a de sermos sensíveis, compassivos e compreensivos para com os desafortunados. A preocupação com a falta de conhecimento bíblico é a sexta razão da relevância desse clássico. Até nas igrejas evangélicas conservadoras, a escassez da exposição bíblica do púlpito é matéria para séria consideração. O resultado é que não é incomum a igreja, como instituição, e seus membros em particular, enfrentarem os problemas sociais contemporâneos de um ponto de vista sociológico, psicológico ou político.
As absolutas e inflexíveis verdades morais das Escrituras são usadas cada vez menos como critérios para a solução das questões éticas e sociais. Veja as palavras de Henry Blemires: não existe mente cristã. A ênfase e a insistência de Baxter, portanto, na ministração de instrução bíblica não poderiam ser mais oportunas e relevantes em dias como estes. O Dr. Lucas foi inspirado pelo Espírito Santo para registrar o fato de que a Igreja Apostólica, revigorada pelo evento pentecostal, dedicou-se a quatro coisas. Atos 2:42. O ensino apostólico e a comunhão, o partir do pão e a oração. A doutrina apostólica era essencial para a comunidade do Novo Testamento e é indispensável para a saúde e vigor da comunidade da fé de hoje. Séculos depois da era apostólica, houve um despertamento da igreja para a sua necessidade da Bíblia. Na reforma, o púlpito com a Bíblia aberta instituiu o altar. O sacrifício do Senhor não se tornou menos importante, continuou sendo lembrado regularmente na celebração da ceia. Mas surgiu a ênfase de que o povo de Deus precisava ser ensinado na doutrina. A finalidade do púlpito é a exposição da palavra de Deus, e não há necessidade maior do que esta na igreja atual. Nunca deixarei de ser grato ao professor de homilética no seminário, o Dr. Andrew W. Blackwood, que instruía os seus alunos sobre a pregação bíblica. O seu curso, Planejando Sermões para um Ano, veio ser um dos mais valiosos para mim. Desde o meu primeiro pastorado até o último, segui esse plano, com grande satisfação. Ele não só facilitava e melhorava o preparo dos sermões, mas também tensionava seguir os eventos do ano eclesiástico e, em geral, cobrir anualmente todas as partes da Bíblia. A sétima razão da relevância deste livro diz respeito à palavra discípulo. Se Baxter estivesse vivo hoje, seria um poderoso defensor daquilo que atualmente se chama discipulado. Embora seja uma boa palavra bíblica, só foi descoberta recentemente, desde então passou a ser de uso geral. É de se esperar que essa boa palavra e sua prática não sejam apenas uma moda passageira, transformando-se numa simples chapa batida pelo uso exagerado. Baxter dava ênfase à responsabilidade que o pastor tem de conhecer as necessidades das pessoas da sua igreja ou do seu campo eclesiástico para alimentá-las individualmente. Sua prática de tomar tempo com a instrução de cada membro de sua não pequena igreja deve servir de censura e inspiração para todo pastor que o leia. Sua insistência em tão precioso cuidado e supervisão da comunidade de Cristo e fundamental para o trabalho pastoral. Nas palavras do próprio Baxter, como um cuidadoso pastor que cuida bem de todas as suas ovelhas, como um bom mestre-escola que cuida bem de cada aluno individual, ou como um bom médico que conhece cada um dos seus pacientes. Capítulo 5, página 98. Seu
Propósito, capítulo 5, páginas 94 a 95. Quanto ao ministério é essencial. Sua classificação dos membros e de suas necessidades é brilhante. Capítulo 5, página 97 a 105. Certa ocasião, durante o segundo ano do meu primeiro pastorado, senti-me cativado por um texto do Evangelho segundo Marcos 3,14, onde está registrado que Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele. A importância desse texto simples para o meu ministério ulterior foi absolutamente incalculável. Jesus estava dando início a um movimento que atingiria o mundo inteiro e duraria para sempre. Ele dispunha de 3 anos para isso e deliberadamente se dedicou a 12 homens. Não negligenciava as multidões, mas discipulou 12 homens. Ocorreu-me que essa estratégia não poderia ser melhorada. E isto me deu orientação para o meu ministério até o presente momento. É interessante que, durante anos, tenho observado que o imperativo que os cristãos evangélicos conservadores têm transmitido, tirando da grande comissão, Mateus 28, 18 a 20, é para ir. Ide. Tem sido a grande palavra e se tem exercido tremenda pressão, especialmente em auditórios de jovens, para irem. Geralmente significa ir para terras estrangeiras ou além-mar. Na verdade, o verbo ir aparece na forma de particípio, e a única ordem presente na grande comissão é fazer discípulos. Será o que mais seja o que mais for que Baxter realizou como pastor, uma coisa é certa, ele discipulava as pessoas. Numa época em que a condição da igreja era deploravelmente corrupta, Richard Baxter indefectivelmente discipulava o rebanho. Ele nos fala hoje com grande relevância e urgência. Finalmente, a paixão de Baxter pela unidade é ainda outra persuasiva razão para a leitura de O Pastor Aprovado. Dos seus escritos se deduz que essa era virtualmente uma preocupação para ele. Ele seguia direção contrária à do estereótipo puritano, com seu exclusivismo legalista, separatista e estreito. Ao invés disso, Richard Baxter exorta encarecidamente os pastores a respeito da necessidade que têm uns dos outros e da unidade fundamental do corpo de Cristo. Refletindo sobre o pastor aprovado, tem-se a sensação de um curso real e completo de seminário teológico sobre a prática do ministério pastoral, com os seus pormenores mais meticulosos, específicos e explícitos. Quando o li e ponderei, desejei ter feito um curso de seminário assim, para com isso começar o meu ministério. A instrução dada por Baxter contém preceitos e princípios que vim a aprender relativamente tarde nos pastorados que exerci. Pode ser, porém, que eu não tivesse sabido apreciar devidamente o pastor aprovado quando eu era estudante. Talvez o tivesse relegado aos domínios da teoria. Talvez esta seja uma obra só apreciada pelos já iniciados no ministério, pois é quando a pessoa está envolvida no trabalho pastoral e começa a perceber a relevância e ou irrelevância
de uma educação de seminário para a vida real. Em todo caso, este livro nos vem do passado de uma pessoa que falava a sério, que levava a sério o trabalho pastoral. É uma receita bem-vinda e salutar para a igreja contemporânea. Richard C. Haverson, capelão do Senado dos Estados Unidos.